Um dia antes do Dia da Consciência Negra, no dia 19 de novembro, João Alberto foi assassinado no estacionamento de um supermercado da bilionária rede de supermercados Carrefour, por conta de uma discussão banal que aparentemente aconteceu entre ele e dois seguranças. Os dois seguranças que assassinaram João Alberto eram um deles, policial militar, a paisana, fazendo um bico. Manifestações em todas as principais capitais, mas com destaque em São Paulo e em Porto Alegre, aconteceram, inicialmente pensadas para poder representar a luta dos trabalhadores histórica e secular contra a opressão racista no Estado brasileiro. Essas manifestações se transformaram em grandes atos em repúdio a mais essa morte e mais esse assassinato absurdo cometido pelas mãos de um legítimo representante do para-Estado brasileiro. Em São Paulo e Porto Alegre, alguns manifestantes se dirigiram às lojas do Carrefour e depredaram, queimaram e destruíram parte do estoque e dos produtos em demonstração. As reações, é claro, não podiam tardar. Como resposta a isso, imediatamente a mídia corporativa brasileira tratou de buscar vídeos que pudessem mostrar que o João tinha agredido os seguranças e por isso teria pedido pela agressão que sofreu. Começaram a aparecer também declarações de membros do governo racista e genocida do Bolsonaro, como por exemplo o vice-presidente do país, o general Mourão, que tratou de dizer com toda a tranquilidade do mundo que o Brasil não tem nada disso que as pessoas chamam de racismo, e que ele podia dizer com tranquilidade que não existia racismo no Brasil e essa era uma pauta importada dos Estados Unidos e de outros lugares. Na sequência desse fato, também a gente pôde ver como uma juíza decretou e declarou que o caso do João Alberto não tinha sido um caso de morte motivado por racismo. Nem parece que a gente está vivendo no Brasil, né? Não parece que nós vivemos num país em que um negro morre a cada 23 minutos, em que existem 50 milhões de trabalhadores informais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício, em que 15 milhões de trabalhadores são desempregados, em que os negros recebem muito menos do que os brancos, muitas vezes exercendo a mesma função, em que a população carcerária é majoritariamente negra e periférica, e dentro dessa população 40% continua preso sem sequer ter um julgamento anunciado. Nem parece que nós estamos num país em que a maior parte das pessoas que morrem por coronavírus são as pessoas negras e são as pessoas pobres. No Brasil, o que impera é uma falsa igualdade política e a democracia racial, em que as raças estariam vivendo e se beneficiando harmoniosamente de todas as suas características. Tudo isso para poder maquiar uma desigualdade econômica real, que está na base do pior e principal problema da sociedade brasileira, em que milhões de trabalhadores pobres, e em sua maioria pretos, geram toda a riqueza que é sugada, absorvida por uma minoria ínfima de banqueiros, de empresários, de grandes industriais. A pandemia é um exemplo muito concreto do que está acontecendo. Como resposta a ela, além de simplesmente não fazer nada, não garantir testes, não garantir lockdown, nem sequer garantir um salário social para as pessoas poderem ficar em casa, o que os patrões, através das suas associações, fizeram foi impor para os trabalhadores uma decisão impossível. Ou se arrisca a pegar o vírus mantendo um trabalho precário com salário baixíssimo e aceitando todo tipo de assédio, ou abre mão desse trabalho e vai morrer de fome na sua casa sem ter a possibilidade de ter uma renda. Essa foi a escolha que se abateu sobre a enorme maioria dos trabalhadores e a maioria dos negros no país. Enquanto os grandes capitalistas se escondiam nos seus condomínios, nos seus retiros de praia, retiros de campo, enquanto seus gerentes políticos, representantes pelos partidos tradicionais, tratavam aqui de maquiar os fatos e os dados, apagando quantidade de números de mortos, não contabilizando mortos por síndrome aguda respiratória grave como mortos por coronavírus, simplesmente não dizendo durante 4 dias antes das eleições quantas pessoas tinham se infectado, e hoje, como Bruno Covas faz, dizendo que em São Paulo a epidemia se encontra numa situação de estabilidade. Uma verdadeira mentira absurda e genocida, que só os livros de história vão conseguir destrinchar e demonstrar para os nossos netos e filhos. Diante disso, algumas centenas ou milhares de manifestantes saíram às ruas e se levantaram contra essa situação, talvez pressionadas pela insuportável realidade e o insuportável peso de mais uma morte, como a morte de Cláudia, de João Vitor, de Ágata e de tantos outros jovens negros assassinados e mortos pelo Estado e pelos para-Estado, aqueles que fazem parte do Estado, se beneficiam dele e trabalham também
para garantir que a ordem econômica dos grandes empresários, como o Carrefour, continue intacta. E talvez esses estejam chegando em conclusões mais radicais. Nessas últimas eleições, cansados da mentira eleitoral e dessa farsa de democracia que só é democracia para os ricos, mas que para os trabalhadores, para os jovens, para os pretos, é uma verdadeira ditadura que lhes impede todo tipo de direito de ir e vir, de pensamento, de expressão, de organização, e só lhes impõe uma desigualdade econômica inescapável, que é trabalhar em empregos precários recebendo uma parcela ínfima como salário e muito mais ínfima quando comparada com a riqueza que eles geram nesses empregos. 40% da população eleitora da cidade de São Paulo e 30% do Brasil se abstiveram de decidir, não votaram em ninguém ou votaram branco e nulo. Ontem, uma parte desses atos decidiu quebrar, queimar, destroçar algumas partes dos estoques de algumas lojas do Carrefour. E estavam certos. Mesmo se tivessem saqueado numa situação de um país com a quantidade de milhões de desempregados, milhões de trabalhadores que vivem na extrema pobreza, que vivem na fome, em uma sociedade em que, por um lado, se ostenta um monopólio absurdo da riqueza nas mãos de uma pequena minoria, e de outro lado se acumula uma quantidade infindável de miséria, de fome, de frustração, não teria problema nenhum, estariam certos. Por outro lado, algumas vozes dentro do campo dos amigos do povo já se apressaram a tratar de entrar na onda da mídia corporativa, querendo dizer que, bem, manifestações radicalizadas em meio às eleições em que nós temos chance para vencer, com certeza deve ser uma ação de provocadores, tem que ser investigado. Na prática, pedindo a repressão contra aqueles jovens, muitos deles pretos, pobres, trabalhadores e periféricos, que talvez até votem nessas candidaturas, como em Porto Alegre e em São Paulo. Para esses lutadores, qualquer coisa que atrapalhe os seus planos eleitorais e depois a governabilidade, baseada em todo tipo de acordo espúrio com partidos de direita e fisiológicos, é nociva. E é somente isso que lhes interessa. Votos e conduzir toda a revolta popular, toda a insatisfação do povo para dentro do Estado, para uma ordem domesticada, controlada e que não vai alterar em nada os lucros, a vida boa, os privilégios dos grandes empresários e capitalistas que são quem mandam nessa parada toda. Uma esquerda que não defende ações dessa juventude, desses trabalhadores, seja como se apresente, não merece existir. Não é uma esquerda. Não pode nem sequer ser definida como esquerda. Apenas usam a dor do povo para serem eleitos e se alçarem às condições de gerentes da exploração em favor do capitalismo e dos patrões. Tomara que esse seja o sinal dos tempos. Tomara que esses manifestantes, que a juventude preta, que os jovens trabalhadores estejam chegando a conclusões cada vez mais radicais. Tomara que essa crise de legitimidade, de representação, esteja se tornando tão explosiva a ponto de conduzir os trabalhadores, a juventude e os pobres pretos trabalhadores a ação direta, a auto-organização como meio para poder mudar a vida, tomando seu destino nas suas mãos e desconfiando de toda a farsa eleitoral, questionando tudo, as instituições, a polícia, a política institucional, o judiciário e, através desse questionamento, se colocando no caminho de queimar pelos meios que forem necessários e o que for necessário, tudo aquilo que precisa queimar para poder transformar essa sociedade e gerar uma outra nova. Tomara que esse seja o nosso caminho. Tomara que a gente esteja entrando no caminho em que nós vamos buscar uma sociedade em que a vida e as necessidades dos trabalhadores é o que movem os nossos interesses e as nossas ações. Em que o lucro não desempenha papel nenhum. Em que a solidariedade de verdade, de classe, entre os trabalhadores e os explorados é o motor que vai transformar a nossa sociedade e vai acabar com esse tipo de notícia péssima, como a morte do João.